o doutor Marcelo, é Schweller que fala, né? O doutor Marcelo Schweller. E é muito importante porque hoje é um Dia Mundial de Combate ao Fumo. E o órgão que o senhor toma conta pra gente, cuida de nós, é o pulmão. Exatamente, Rita. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar sobre um assunto tão importante. É um assunto do meu dia a dia, mas hoje é um dia especial sobre isso. Então hoje estamos aqui como alerta. Sem dúvida. Acho que mais do que um alerta, eu penso muito um pouco diferente do que as pessoas costumam falar. Eu acredito que hoje a informação sobre os riscos do cigarro ela é muito difundida. As pessoas conhecem os riscos. Então, além de um alerta, eu estou aqui mais para um apoio, para encorajar as pessoas a tomarem uma atitude, a tomarem uma decisão e procurarem ajuda. Então vamos, para que isso ajude também, apesar dessas informações todas estarem disponíveis, até mesmo no próprio maço de cigarro, sem dúvida, falando de todas as doenças que são provenientes de do cigarro, né? De todas as substâncias que tem no cigarro, são mais de 4 mil, doutor? Dizem que são mais de 7 mil. A última contagem, temos 7 mil, então eu estou atrasada. 7 mil substâncias que todo mundo coloca para dentro do seu organismo cada vez que acende um cigarro. Exatamente. E quais são os prejuízos desse cigarro? O que a pessoa vai acompanhar ao longo da sua vida e depois os prejuízos que isso vai trazer para a saúde dela? Eu acho que tem prejuízos que são imediatos. Então, imediatamente a pessoa já tem uma capacidade respiratória um pouco menor. Se a pessoa tem alguma doença respiratória, ela está em mais risco de ter uma crise, por exemplo, de asma, de bronquite, de enfisema. E aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que não tem doença nenhuma, com o tempo começa a ter um risco maior de doenças. E aí, algumas pessoas acreditam que são só doenças pulmonares, não são. Então temos risco de doenças pulmonares, doenças cardíacas, câncer de vários órgãos do organismo, não só o câncer de pulmão. Então realmente o cigarro ele acaba causando dano no corpo inteiro. E o senhor falou que hoje está aqui também para apoiar essas pessoas que precisam parar, porque o vício e até automaticamente a pessoa acende um cigarro como se o organismo sentisse essa necessidade, mas ela já não tem mais consciência em acender. Como ajudar uma pessoa a parar de fumar, doutor? Essa pergunta para mim é a mais importante, porque a pessoa que está no vício, que está na dependência à nicotina, ela não se vê capaz de sair daquilo. Porque a dependência ela vai criando como se fosse uma armadura em volta da pessoa, e aí tem a dependência química, que é a falta da nicotina no organismo, a pessoa sente a falta e começa a ter sintomas de abstinência. Tem a abstinência psicológica, que é a pessoa acreditar que o cigarro faz bem para ela. Ela sabe dos riscos, né? mas ela pensa que acalma, que alivia o estresse, que não tem como lidar com o dia a dia, com raciocinar, trabalhar sem o cigarro. A pessoa passa a ter essa dependência psicológica e essa que você falou, Rita, a dependência comportamental, que é toma um café, imediatamente vem a ideia do cigarro. Come uma refeição, vem o cigarro. Pega no telefone, liga o computador, entra no carro. Então são vários gatilhos que fazem a pessoa lembrar do cigarro, sem nem pensar, já pega o cigarro e acende. Então por isso que a dependência ela é tão complexa. Não é só a nicotina. É a nicotina, é a parte psicológica e é o cérebro. Então, se a pessoa, ela precisa ter consciência disso, porque se ela faz tudo isso automaticamente, toma um golinho de café, pronto, e depois ela já está pensando no cigarro. Se ela faz isso automaticamente, como ela vai ter essa consciência? De que forma nós podemos ajudar esse fumante, então, a entender esses gatilhos? Acho que é importante que você que fuma, ou você que tem algum parente que fuma, entenda que a pessoa que fuma não faz isso por não conhecer os riscos ou por querer se machucar. A primeira coisa que precisa ser feita é realmente procurar ajuda. Então, algumas pessoas têm capacidade de parar de fumar sozinhas por conta própria. Mas a gente tem uma estatística de que isso é menos de 5% das pessoas que tentam sozinhas conseguem parar de fumar. Então, acaba muito baixo. E daquelas que conseguem, muitas voltam depois. Então, existem muitos tratamentos possíveis, tanto do ponto de vista de remédio, então existem remédios para parar de fumar, como do ponto de vista de uma preparação mental. A pessoa precisa, você que está aí assistindo e você fuma, diminuir o valor que você dá ao cigarro na sua vida. Então, ao invés de pensar, como a Rita falou, isso me acalma, isso me alivia o estresse, eu preciso do cigarro nos momentos difíceis, ele me ajuda numa comemoração, vamos começar a ter consciência e a pensar que o cigarro não te ajuda. Não aceite muito essas ideias de que o cigarro te traz algo de bom de verdade.
E aí, Rita, então existe essa estratégia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é como se fosse reprogramar a mente da pessoa. Isso leva tempo, exige um esforço da pessoa. Tem uma armadilha muito comum que as pessoas muitas vezes caem, é de achar que o remédio vai ser milagroso. Então o remédio é uma parte importante, ele ajuda na dependência química, facilita parar de fumar. Mas não apostem todas as fichas de vocês num remédio. Apostem realmente numa preparação mental e de preferência com profissionais que sabem fazer isso. Isso faz muita diferença. E quando o senhor fala remédio, existem assim uma infinidade, não só via oral, mas existem adesivos, existem outras formas que vão ajudar esta pessoa a perder essa necessidade da nicotina gradativamente e principalmente deixando de colocar fumaça para dentro. Existem alguns remédios, então tem a reposição de nicotina, que pode ser pela pele no adesivo, pode ser pela boca, no chiclete ou na pastilha, e tem medicações por via oral, por exemplo, bupropiona, existem outras também. Então temos algumas alternativas, cada pessoa tem uma necessidade diferente, de uma dose diferente, de um tempo diferente de uso. Essas medicações podem ter efeitos colaterais, então não dá para ser feito de uma forma, minha amiga fez isso, meu amigo fez aquilo, deixa eu fazer igual. É importante uma orientação porque são remédios, então precisa ser bem orientado. Mas temos várias opções que realmente ajudam a parar de fumar. Agora, eu já tenho amigos que já fizeram isso e o senhor deve ter tido muitos pacientes que também fizeram isso. Eu tomo um cafezinho, eu acendo um cigarro. Como eu quero parar de fumar, então eu não vou tomar o cafezinho, eu vou chupar uma bala na hora. E aí fala assim, parei de fumar e engordei. Isso é uma queixa comum. Quando a pessoa que fuma muito tempo para de fumar, é razoavelmente comum ter um ganho de peso. Esse ganho de peso, quero tranquilizar vocês, é muito raro que ele seja maior do que 3 a 4 quilos. Essa é a média, tá? Claro, algumas pessoas não ganham nenhum peso e outras ganham um pouco mais. As estratégias que têm que ser feitas são assim, não pense que você vai substituir um vício por outro. Então, se a pessoa para de fumar, mas aí adquire um vício em doce, claro, é um vício menos pior do que o cigarro na maioria das vezes, mas também pode ser danoso. Então, é importante que esteja junto na estratégia uma alimentação saudável e atividade física é fundamental. Controla esse ganho de peso, não deixa esse ganho de peso ser muito grande. Então, não substitua um vício pelo outro. Assim, algumas pessoas substituem e acabam sendo felizes dessa forma, porque o cigarro ele é mais danoso do que a comida. Mas eu não recomendo substituir. Realmente trabalhar a mente para você sentir que você não precisa mais daquilo. E as medicações ajudam nesse processo. No caso, por exemplo, do álcool, tem os grupos de apoio, como o AA, enfim, em relação às drogas, tem até para as famílias, né? Esse apoio. No caso do cigarro, as pessoas devem buscar, através do médico, algum outro grupo de apoio, psicólogos, a quem a pessoa deve buscar, além do próprio médico? Ótimo. Eu acho que para a questão do cigarro, Rita, é um pouco menos difundido esse apoio do que, por exemplo, para o álcool. Tem menos opções, infelizmente. Mas o que eu sugiro, se você já tem sintomas de uma doença, então já tem tosse, já tem falta de ar, chiado no peito, algo assim, além do médico te ajudar a parar de fumar, ele pode te ajudar a descobrir se já tem alguma doença e a tratar. Então, com sintomas, sempre no médico eu sugeriria, né? Outros profissionais que podem ajudar, psicólogos especializados nessa terapia cognitivo-comportamental. E existem em algumas cidades, grupos, por exemplo, unidades básicas de saúde, os postos de saúde, que podem tanto fornecer as medicações como dar acesso aos grupos. Então, eu digo o seguinte, busque ajuda de alguém. Se tiver sintomas, busque ajuda médica. Se não tiver, pode ser tanto de um médico, por exemplo, um médico pneumologista, como de um psicólogo ou até no posto de saúde da sua cidade. É importante buscar essa ajuda. Isso é importante. E o postinho de saúde tem gente em tudo quanto é lugar. Então, se você sabe que o cigarro faz mal, para você está fazendo mais mal ainda, como o doutor colocou, você já está sentindo alguns sintomas. Então, busque ajuda. O que não dá é para... mas eu vou conseguir sozinho. Como você falou, doutor, 5% só consegue, ainda olhe lá, né, se não retornar depois. Eu acho assim, se você tiver com vontade de tentar parar de fumar sozinho, a gente não deixa de estimular. Eu estimulo que você tente parar sozinho. Mas caso não seja uma tentativa bem-sucedida, procura ajuda na próxima. Ou procura, como você está sugerindo, ajuda nessa vez. A chance aumenta muito. Esse 5% pode realmente aumentar muito
quanto mais intenso for o tratamento. Então, já tem bastante estudo mostrando, além dos remédios, quanto mais consultas, mais conversas e mais longas forem essas conversas, maior é a chance da pessoa parar de fumar. Então, a ajuda faz diferença de verdade. Tem pessoas que falam assim, eu não vou comprar cigarro daquele país, né, que falsifica tudo lá. E não é bem a verdade assim, mas compra porque é muito ruim, aquele faz mal. Eu vou comprar esse outro porque esse outro é bom. Não existe cigarro bom, né, doutor? Não existe. E nem também, o eletrônico. Talvez a gente ainda não conhece alguns dos riscos do eletrônico. Eu sempre digo que o cigarro eletrônico ele tem alguns riscos que são iguais ao do cigarro normal, alguns riscos a menos, porque ele não é queimado, mas também tem alguns riscos a mais. Tem algumas doenças que só o eletrônico causa. Então, não acho uma boa opção. E é como você disse, não existe nenhum cigarro seguro. Além disso, também não existe uma quantidade segura. Algumas pessoas sentem que fumar pouco é seguro. Ou, eu fumava 20, agora eu fumo 5. É melhor? Com certeza é melhor você fumar menos. Só que geralmente os 5 acabam virando 8, acabam virando 10, no momento de dificuldade viram 15 e volta para os 20 que eram antes. Então não tem cigarro seguro e não tem uma quantidade segura, infelizmente. Inclusive, o doutor nos mandou uma foto de 2 pulmões que nós vamos colocar aqui e não poderia encerrar sem mostrar essa imagem. Coloca na tela, por favor. Doutor, se eu gostaria de fazer um comentário? Vocês estão vendo aí um pulmão rosa, um pulmão de uma cor normal e um pulmão mais escurecido, mais endurecido, que é o pulmão de uma pessoa que fumou durante bastante tempo. O que eu posso dizer para vocês é assim, vocês têm no maço de cigarro, aparece, vocês sabem os riscos que o cigarro causa. Eu não sou favorável a gente assustar, amedrontar a pessoa que muitas vezes já está com medo, já está se sentindo culpada, mas, sem dúvida, a saúde é um ótimo motivo para parar de fumar. Pensar que você pode ficar pior, que você, se continuar fumando, vai ter danos à sua saúde, isso é um ótimo motivo para parar de fumar. Mas se você tiver um outro motivo que te move mais do que a saúde, seja um motivo estético, seja sua família, seus filhos, algo que você quer fazer no futuro, não importa. O seu motivo é o motivo que vai te ajudar a parar de fumar. A saúde vai vir junto. Conversamos com o doutor Marcelo Schweller, pneumologista, e eu estou muito feliz que o senhor esteja aqui, viu? E eu preciso ir no consultório. Eu fujo. Muito obrigado. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado. E a gente encerra o programa Mulher.com por aqui. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem mais programa e eu espero você. Beijo grande, fiquem com Deus e parem de fumar.